Há vilas onde o tempo passa diferente, lugares que parecem esquecidos pelo resto do mundo, mas que de algum modo continuam respirando. Santa Amália é uma dessas vilas. No mapa, ela quase não existe. Uma estrada de terra, uma igrejinha e campos de milho que se estendem até o horizonte. Mas há algo que faz desse lugar diferente. Todo ano, na lua cheia de outubro, o vilarejo inteiro silencia. Nenhum som, nenhum passo, nem o vento ousa atravessar o campo. Dizem que é o dia da colheita e que o silêncio é a forma que os vivos encontraram de agradecer aos mortos. Eu não acreditava nessas coisas, até o dia em que decidi passar outubro em Santa Amália e descobri que há colheitas que não são feitas de milho. Cheguei a Santa Amália pouco antes do pôr do sol, com a camisa grudando nas costas e a câmera batendo no peito a cada passo. A praça tinha meia dúzia de bancos, uma igreja de madeira que parecia pintada ontem e, entre os postes baixos, bandeirinhas esmaecidas que não balançavam. Quase não havia gente. Uma mulher varria à frente da vendinha como quem espanta um bicho que não existe. Um senhor sentado perto do coreto me olhou sem curiosidade, como se já soubesse quem eu era e por que eu estava ali. Boa tarde. Tentei, com o sorriso profissional de quem precisa que estranhos falem. Ele assentiu, não respondeu e apontou com o queixo para a pensão. Uma casa de esquina, varanda comprida, vasos com samambaias que, estranhamente, também não se mexiam. A dona da pensão se chamava Cida. Me recebeu com café passado e um bem-vindo que não tinha ponto de exclamação. Dei meus dados, expliquei que era jornalista, que fazia uma série sobre tradições do interior. Ela ouviu tudo em silêncio, palitando uma ranhura no balcão com a unha. Quando falei outubro, ela demorou um segundo a mais para piscar. O senhor fica até quando? Até a lua cheia. Ela pousou a xícara devagar, como quem larga um objeto de vidro perto demais da beira. O senhor vai querer jantar cedo, hoje? Levei a mochila para o quarto. Janelas altas, cama de ferro, piso de madeira que estalava no meio. Do lado de fora, o campo. A tarde escorria para um tom alaranjado, e eu podia jurar que, ao longe, alguma coisa se mexia no milharal. A lente da câmera embaçou quando a aproximei do vidro. Limpei com a barra da camisa, respirei fundo e saí. Fiz a ronda básica. Igreja, venda, escola fechada. Tentei conversar com quem cruzava. Respostas de uma frase, às vezes só um gesto de cabeça. Quando perguntava de outubro, o rosto das pessoas parecia perder cor. Uma idosa que varria o batente do portão parou. Encostou o cabo da vassoura na barriga e, sem olhar para mim, disse: "O vento não sopra nesse dia." "Como é?" "O vento não sopra. E o que anda no milharal não é gente." Ia perguntar: "O que é então?" Mas ela já havia virado de costas. Fiquei com a pergunta suspensa entre os dentes. Um gosto de ferrugem na língua. No começo da noite, o cheiro de lenha acesa começou a se espalhar pela vila. Luzes amarelas nos batentes, portas fechando com o mesmo ruído, como se alguém tivesse ensaiado a sinfonia do Boa Noite. Voltei à pensão porque a dona Cida tinha insistido no tal jantar cedo. Arroz, feijão, frango empanado. Comida que abraça sem fazer perguntas. Agradeci, comi e antes de subir arrisquei: "Dona Cida, por que o silêncio?" Ela encostou a mão na mesa, os dedos trêmulos. Não parecia velha, parecia cansada de algo que não tem nome. "O silêncio é respeito", disse e apontou para a parede. Havia ali um calendário antigo, com uma fita vermelha marcando a semana da lua cheia. E é o que protege a gente. Protege de quem? Ela piscou de novo naquele mesmo segundo a mais. Da terra. Subi para o quarto com a frase martelando. Da terra. Na janela, a noite tinha engrossado. O milharal era um mar parado, sem ondas, e o céu tinha poucas estrelas. Escorei a câmera no batente, ajustei ISO, abertura, foco. Fiz a primeira foto. Nada além de sombras, texturas, pontos frios. Fiz a segunda.
Fiz a terceira. Ao ampliar na tela, notei algo que não estava na primeira. Um volume ereto entre as fileiras de milho, como um espantalho improvisado. Palha no ombro, um contorno de cabeça. Ótimo, pensei. Vai dar foto. Fiz mais uma. O segundo espantalho não estava onde eu lembrava. Parecia mais perto. Desci a câmera, esfreguei os olhos, voltei a mirar. O vento não soprava. Literalmente. Eu não escutava o assovio nas frestas, nem o estalo das folhas secas. Era um silêncio de vidro, daqueles que racham se você respira alto. Fotografei de novo, rápido, sequência de 5. Na quarta imagem, o primeiro espantalho tinha se deslocado meio metro. Ou a minha cabeça tinha, o que era pior. Pousei a câmera na cama, peguei o gravador e decidi andar até a varanda. Os passos no corredor ecoavam mais do que deveriam. Na porta parei. A noite tinha um cheiro morno, metálico. Atravessei o portão, desci 2 degraus, encostei na mureta. Foi quando percebi que até o meu próprio corpo parecia em suspensão, como se o ar fosse espesso demais para cortar. Abri o gravador. Lucas, 21h42. O vento está ausente. Totalmente. A vila se recolheu. Estou vendo. Objetos no milharal. Figuro. Parei. Um ruído caiu por cima da minha voz. Não vento, não bicho. Um som seco, arrastado. Como se alguém empurrasse um saco de palha contra o chão. Voltei correndo para o quarto, o coração dando passos fora do ritmo. Fechei a janela com força e me xinguei em silêncio. Jornalista urbano assusta com qualquer coisa. Sentei na cama, puxei a câmera. As miniaturas estavam lá, uma fileira simpática de quadradinhos pretos e cinzas. Abri a primeira, campo vazio. A segunda, um contorno. A terceira, 2. A quarta, 3 volumes alinhados. Na quinta, a sensação que alguém tinha se aproximado da lente. Um borrão, grãos de palha, um rasgo de pano. Ampliei. As mãos tremiam e ainda assim consegui alinhar. O que eu vi primeiro foi uma costura grossa, mal feita. A cabeça tinha um saco de estopa com um ponto torto formando uma boca. Em vez de olhos, 2 cavidades escuras. Em vez de nariz, nada. Mas o que me paralisou não foi a careta grotesca, foi a gola. A gola tinha um botão branco, igual ao do meu casaco. Desci a foto com um tranco, quase deixei a câmera cair. Respirei fundo, contei até 4. Voltei à tela, mais devagar. Eu precisava de um detalhe externo, uma prova de que eu estava interpretando errado. No canto da imagem, um brilho minúsculo. A cabeça de um prego na cerca da pensão. Do prego até o espantalho, 4 passos. De mim até o prego, 2. Engoli em seco. A última foto da sequência me esperava com um retângulo cinza. Cliquei. A imagem abriu e por um instante não entendi. Não havia milharal, nem espantalho. Só uma textura de pano muito perto, granulada, falhas de fibra, uma sombra oblíqua. Recuou sozinho na tela, como se tivesse dado um passo para trás. E então o vi, o ponto torto da boca, curvado para cima, em algo que, se eu fosse louco de escrever, chamaria de sorriso. Foi aí que eu vi. Não vento, não bicho. Um sussurro de tecido esfregando na madeira do corredor, do lado de fora do meu quarto, parando a cada 3 passos. Depois, silêncio. E no silêncio, um único grão de milho caiu no soalho, como um relógio que marca a hora com sementes. Eu não me mexi. O corredor também não. Na tela, a foto tremulou, e o sorriso costurado pareceu abrir um ponto a mais. O corredor permaneceu imóvel por tempo suficiente para eu começar a duvidar do que tinha ouvido. O silêncio em Santa Amália não era ausência de som, era um corpo deitado sobre o mundo, pesado demais para ser empurrado. Eu me levantei devagar, encostei a orelha na porta. Nada. Girei a maçaneta, um estalo mínimo, e abri só o suficiente para ver a linha de sombra no assoalho. Vazia. Nem palha, nem grão, nem pegada. O ar ali fora tinha o cheiro de pano úmido. Lucas?
A voz veio em sussurro, debaixo da escada, feminina, velha, cautelosa. Desce, rápido. Reconheci a dona Cida. Desci como pediatra entra em UTI, devagar, medindo o peso de cada passo. Ela me esperava na copa, de camisola escura e um xale nos ombros, sem luz acesa, só a claridade do corredor, um retângulo pálido na parede. "O senhor quer morrer em outubro?" Ela perguntou, sem drama, como quem checa se o gás foi desligado. Eu ouvi alguém no corredor. "O senhor tirou foto do milharal?" Assenti. Então foi visto. Ela me sentou à mesa e trouxe uma caneca de água. A borda estava fria como moeda. Eu bebia, mas não sentia descer. "O vento não sopra porque não pode", disse, pousando as mãos magras no tampo. "Se sopra, carrega o que não deve. E o que não deve, volta com ele." A gente aprendeu. "Aprendeu como?" Ela respirou fundo. No silêncio, ouvi o ranger da casa como um animal que se estira. Teve um ano de perda. Meu pai dizia que foi em 56, mas outros juram que foi antes. A praga comeu o milho, o feijão, comeu até a vontade. Enterramos galinha, cabrito, rezamos novena. O Padre Novo chegou com ideia de capital e disse que não existia maldição. Na semana seguinte, morreu o primeiro menino no poço, engasgado com espiga verde. O povo achou coincidência. 2 dias depois, o segundo. No terceiro, ninguém falou. Só ficou todo mundo quieto. E aí, pela primeira vez, a plantação vingou na seca. Ela encolheu os ombros, como se esse gesto a protegesse de uma memória. E decidiram que silêncio alimenta. Não decidimos. Aprendemos. Tem coisa que a gente não escolhe, só entende tarde demais. E os espantalhos não são espantalhos. A frase ficou entre nós, como mosca que não pousa. "Como vocês chamam?" Ela baixou a voz até quase sumir. "Os colhidos." Esperei. "Gente que a terra pegou." Ela continuou. "Nem sempre mortos. Às vezes, não ainda. Às vezes, voltam andando, mas andam diferente. Olhos vazios, boca sem sede, pele com cheiro de saco de farinha. Ficam no campo, virados para o lado que o vento não sopra. Quando a lua enche em outubro, eles levantam, caminham. Se alguém fala alto, eles ouvem. Se alguém nomeia, eles lembram. Se alguém fotografa, eles veem." Eu fotografei, admiti, quase infantil. "Eu sei", disse. "Eles também." Fiquei olhando a caneca. A água dentro parecia mais espessa do que devia. E por que tudo isso? Quem começou? Um padre. E antes dele, outro. E antes, um que era curador sem batismo. Sempre tem alguém que promete resolver. A terra escuta a promessa melhor que prece. Quando aceita, cobra. Cobra o quê? Semente humana. Sentiu o estômago girar como balde em cisterna. Sacrifício. Palavra grande demais. É só preço. E quem dá, a vila não dá. A vila cala. O resto, a terra resolve. Lá fora, a noite tinha adensado num preto sem gradação. Cida se levantou, andou até a janela, abriu um dedo de cortina. Fez um gesto com o queixo. "Olha." Atravessando a rua, vi 3 figuras descendo o beco entre a igrejinha e o depósito de ração. Eram altas, corpos de gente, mas os contornos eram de pano. Ombros largos de palha enfaixada, cabeças cobertas por sacos, braços pendendo como galhos. Andavam em linha devagar como bonecos operados por uma mão paciente. "Eles vão para o centro." Cida sussurrou. "Sempre vão." "Centro do quê?" "Do milharal." Peguei a câmera por reflexo, virei a lente. A tela acendeu com a luz mínima que conseguiu roubar. Um ruído elétrico percorreu o corpo do aparelho. Um zumbido que não era defeito, era nervo. Fotografei. O clique saiu abafado, envergonhado. Imagem apareceu granulada, mas nítida o suficiente para eu ver o terceiro de trás. Tinha um casaco curto e um botão branco na gola, idêntico ao meu. O coração bateu torto. "Dona Cida, aquele ali..." Ela negou com um movimento rápido, como quem corta fio. "Não nomeia, não chama, não aponta.
Mas eu reconheço. Não reconhece. Aprende a não reconhecer. Fechei a câmera com força demais. Quis dizer, isso é absurdo, isso é teatro. Estão me assustando. Todas as frases que jornalistas urbanos colecionam. Em vez disso, o que saiu foi: por que ninguém fala? Por que o silêncio? Porque foi o único jeito que achamos de sobreviver sem escolher quem vai. Quando todo mundo cala, a terra escolhe sozinha. E escolhe quem? Ela me olhou pela primeira vez como se me pesasse numa balança. Quem veio colher e não acredita na colheita. Um calafrio subiu pelas costas. Não desses que o corpo usa para brincar de medo, mas o outro, o que ele usa para avisar. Liguei o gravador sem pensar. O visor acendeu um número minúsculo, 0000. O tempo ali dentro não corria. Bati nele com a ponta do dedo. Nada. Olhei para o relógio na parede. 22:18. Pisquei. 22:17. Pisquei outra vez. 22:16. Dona Cida. Senta, menino. Come açúcar. Ela empurrou um pires com 2 torrões brancos. Eu ri sem humor. Açúcar contra fantasma. Açúcar contra desmaio. Não comi. A janela chamou meus olhos de volta. A rua estava vazia. O beco mais escuro. O que me fez levantar não foi coragem. Foi culpa profissional. Eu tinha vindo contar uma história e, naquele momento, a história caminhava para um lugar onde eu não estava. Eu vou seguir. Falei, já metendo a câmera na alça. Lucas, não vai. Eu fico na beira. Só vejo. Não há beira em Milharal. A frase me pegou pelo calcanhar, mas não contei. Saí. A rua era um corredor de pedra adormecido. Passei pela igreja, que parecia mais nova no escuro, como se a falta de luz lhe devolvesse a pintura. O beco respirava cheiro de palha molhada. Entrei. Do outro lado, abria-se o campo. Atrás das primeiras fileiras, um corredor mais largo, feito por pés que repetem. A lua derramava um leite branco por cima das folhas. Segui a trilha. A cada 3 passos, as plantas roçavam meu braço com uma doçura áspera. A câmera no peito batia um compasso de marcha lenta. Gravei o som com o celular. Tecido arranhando tecido, um arrasto ritmado. Eu via suas costas. 3, depois 5, depois mais. Andavam como quem ouve música que eu não ouvia. No meio, uma figura menor, miúda de passos apressados. Reconheci a camiseta, azul com um dinossauro verde. Era o menino que me vendera um picolé na tarde anterior. Os dentes faltando na frente, sorriso aberto. Agora o rosto estava encoberto pelo saco e a cabeça não pesava sobre o pescoço. Pesava sobre um nó de palha. Quis chamá-lo pelo nome que ele tinha me dito. A boca formou o J e eu travei. O ar colou na língua. Lembrei, não nomeia. Eles entraram mais fundo e o milharal os engoliu na altura dos ombros. A trilha se ampliou de repente, abrindo num círculo onde as plantas rareavam e a terra curiosamente estava esturricada. Um couro seco, rachado. Parei na margem. Mais figuras já esperavam, não falavam. Os sacos nas cabeças tinham pontos diferentes. Cruzes, risos, nada. Uma brisa tocou a minha nuca. Eu teria jurado que era vento, mas o resto do campo permaneceu imóvel. Peguei a câmera. O visor mostrou manchas frias. Mexi no ISO. O ruído digital virou neve. E então, por um instante, tudo ficou nítido. Como se alguém tivesse passado um pano na noite. Vi as mãos. Não eram de palha. Eram de gente. Ressecadas, rachadas, sujas de terra até os punhos. Um deles ergueu o braço e apontou na minha direção. Não para mim, para a minha boca. No mesmo momento, no chão, alguma coisa começou a mexer. Parecia uma toupeira sob um cobertor. A terra inflava e baixava, até que abriu, ao centro, como um pão. De dentro, subiu um cheiro antigo, doce e podre. Um sussurro veio de baixo. Muitas vozes, costuradas numa só. Quem veio colher? A pergunta não era para a vila, era para mim. Eu respirei para responder. O ar não entrou.
E o silêncio finalmente me reconheceu. O ar parecia feito de vidro, nenhum som atravessava. Nem o farfalhar do milho, nem o ranger do meu próprio peito tentando respirar. Por um segundo, achei que tivesse desmaiado de pé, mas o chão pulsava sob meus pés. Uma vibração leve, quase como o tremor de um tambor distante. Eu sabia, aquilo vinha de baixo. Engoli o medo e dei mais um passo. A lanterna do celular tremia na minha mão, projetando sombras enormes que se misturavam às fileiras de milho. A cada movimento, os espantalhos pareciam mudar de posição sem que eu os visse andar. Um deslocamento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para me dar a sensação de estar cercado. No centro do milharal, havia um espaço circular. A terra ali não tinha cor, como se o sol nunca a tivesse tocado. Parecia cinza, rachada, com manchas escuras, úmidas, lembrando sangue seco. Havia marcas de passos ou arrastos, e no meio, uma estaca com um pano branco amarrado no topo. O pano se movia devagar, mesmo sem vento. Foi então que percebi as figuras humanas. Não eram apenas os espantalhos. Atrás deles, nas sombras, dezenas de pessoas, os moradores, estavam dispostas em um círculo, cada um com uma máscara feita de espigas secas e folhas. Pareciam parte de um coro mudo. Ninguém se mexia, ninguém respirava alto. A lua os recortava em prata e cinza, e o mundo inteiro parecia preso àquele instante. Tentei gravar. A câmera ligou, mas o visor não mostrava nada além de estática. Um ruído baixíssimo surgiu, não vindo do aparelho, mas do chão. Começou como um murmúrio sem idioma. Depois ganhou ritmo. Era uma canção sem melodia, feita de sílabas repetidas e pausas longas. Os corpos mascarados começaram a balançar de leve, em uníssono. Jesus Cristo! Escapou da minha boca antes que eu pudesse conter. No mesmo instante, todos os movimentos cessaram. As cabeças viraram ao mesmo tempo em minha direção. A lanterna do celular piscou e apagou. Por um momento, nada. E então, do escuro, passos lentos se aproximaram. Um som de palha se arrastando, arranhando o solo. Quando o foco da câmera piscou, por um fragmento de segundo, vi algo emergindo do chão. Uma mão, pálida, rachada, coberta de terra seca. Em seguida, outra e outra. Elas se firmavam tentando subir. A voz da dona Cida ecoou na minha memória. O que anda no milharal não é gente. Eu recuei, tropecei em uma raiz e caí sentado. O chão pulsava sob minhas mãos, quente como o corpo. A terra se abria em fendas pequenas, de onde saía um vapor fino e úmido. A música recomeçou, mais rápida, e percebi que as vozes vinham de dentro das fendas, não das pessoas em pé. Os espantalhos se moveram. Lentamente, começaram a desatar os panos do rosto. O primeiro revelou um semblante disforme. Pele acinzentada, lábios costurados com linha grossa, olhos fundos demais. O segundo ainda tinha traços, reconhecíveis, embora ressecados, como uma estátua de cera esquecida ao sol. Quando o terceiro retirou o saco, meu sangue gelou. Era o menino do picolé. O mesmo sorriso infantil, agora quebrado, os dentes faltando pareciam rachaduras na carne seca. Ele levantou o braço, apontou para mim, e as vozes subterrâneas repetiram a mesma frase, em coro. Quem veio colher? Quem veio colher? Eu tentei levantar, mas as pernas não obedeciam. Senti algo prender meu tornozelo. Uma raiz, pensei, até olhar e perceber que era uma mão. Puxava com força, arranhando a pele, e o buraco se abria sob mim. A luz da lua ficou mais forte. O círculo de pessoas mascaradas começou a girar. As folhas secas tilintavam como sinos. A música virou um lamento, e o pano branco no centro da estaca caiu. Por trás dele havia um corpo amarrado, recente, talvez de horas. O rosto coberto por palha, o peito afundado e no pescoço um colar de milho seco. A câmera tremia na minha mão. Ainda consegui apertar gravar. Alguém
Me ouve? Sussurrei. A resposta veio das bocas costuradas em uma voz única. A terra ouve. O chão abriu mais e eu senti o corpo descer. Primeiro o pé, depois a perna, depois o quadril. As mãos que me puxavam eram muitas. O cheiro de terra molhada enchia o ar, doce e nauseante. A última coisa que vi foi a lua se partindo em reflexos na lente da câmera antes de ela cair e apagar. Tudo ficou escuro, mas o som continuou. Um bater compassado, como de enxadas cavando, ou corações, batendo sob o chão. Quando despertei, era dia. O campo estava em silêncio, o milharal imóvel, e eu estava deitado no mesmo círculo, coberto de poeira e palha. Ao meu lado, a câmera. A tela rachada mostrava um vídeo pausado. Toquei play. Na imagem, o círculo da noite anterior. E eu, no centro, imóvel. Atrás de mim, dezenas de rostos costurados. E a minha própria voz dizendo, calma, como se fosse outra pessoa. A colheita começa ao amanhecer. Acordei com o som de pássaros. Ou o que pensei, serem pássaros. Mas o som era grave demais, compassado demais, como vozes imitando aves. O céu de Santa Amália estava pálido, cinza ocre, e o sol nascia sem força. O corpo doía, e a terra grudava em mim como uma segunda pele. Eu não sabia quanto tempo havia passado. Levantei com dificuldade, a roupa endurecida de barro e suor. As pernas tremiam e a câmera pendia do pescoço, coberta de poeira. A tela ainda estava rachada, mas piscava uma nova gravação automática. Dei play. Na imagem, eu caminhava pelo milharal. Atrás, uma sombra me seguia, alongada, sem rosto, mas com o mesmo passo que o meu. Quando eu parava, ela parava. Quando respirava, ela respirava. Desliguei o vídeo e olhei em volta. O campo estava vazio, mas a sensação de estar sendo observado não saía do ar. O vento ainda não voltara, o silêncio permanecia inteiro. Comecei a andar de volta para a vila. A estrada de terra parecia mais estreita, as casas mais baixas. Quando alcancei a pensão, percebi que a porta estava aberta. Entrei. Dona Cida. Chamei. A cozinha estava intacta, os pratos lavados, o fogão limpo, o calendário na parede. Só que o dia marcado com fita vermelha havia mudado. Agora, a fita estava no dia de hoje. Ouvi passos atrás de mim. Virei depressa. Era ela, mas não era a mesma. Os olhos estavam fundos, o rosto sem cor, e o xale escuro parecia costurado ao pescoço. Falava num tom que não era sussurro nem voz. O senhor viu o que não devia. Eu só quero ir embora. Ela balançou a cabeça, como quem lamenta uma criança que não entende. A colheita precisa de quem veja e de quem conte. O senhor foi escolhido pelas duas coisas. Isso é loucura. É fé, respondeu, e os lábios se moveram com um leve estalo, como costura sendo puxada. Antes que eu pudesse reagir, o chão da casa começou a ranger. O som vinha de baixo, como se alguém cavasse por dentro. Olhei para o corredor. As tábuas se levantavam devagar, uma a uma, e um pó fino subia, dançando na luz pálida. Dona Cida recuou para o canto, ajoelhou e começou a rezar. Mas as palavras eram erradas. Eram as mesmas sílabas do cântico da noite anterior. Do buraco subiram mãos, as mesmas que me haviam puxado antes. Cinzas rachadas, mas agora firmes. Seguravam o ar como quem procura uma saída. Corri para a porta. Ao abri-la, a luz do sol pareceu falhar. As casas da vila estavam fechadas, mas havia figuras nas janelas, imóveis observando. Todos os moradores usavam máscaras de palha, as mesmas do círculo. E então percebi. Eles estavam todos olhando para mim. Começaram a sair de suas casas, silenciosos. As máscaras se voltavam, uma por uma, como girassóis podres buscando uma lua invisível. Corri. O caminho para fora da vila parecia mais longo do que na chegada. A estrada se multiplicava, voltava para o mesmo lugar. As árvores iguais, as curvas, idênticas.
Quando percebi, estava novamente diante da igrejinha. As portas estavam abertas. Entrei. Lá dentro, o ar era frio e úmido. O cheiro de terra e cera queimando-se misturava ao de carne antiga. No altar, havia uma cruz feita de espigas amarradas com arame e pendurado nela um corpo de pano, costurado, com a boca torta em sorriso. Ajoelhado diante da cruz, um homem de batina. Quando se virou, reconheci o rosto enrugado e os olhos pálidos. Padre... Ele sorriu, lento. Filho, ninguém é padre aqui há muito tempo. O que é isso? O que vocês querem de mim? A terra tem fome, Lucas. E a fé é só o nome que a gente dá para essa fome quando ela se disfarça de promessa. Ele estendeu a mão. As unhas estavam negras e o toque frio. Você vai ajudar a plantar o novo silêncio. As portas da igreja se fecharam atrás de mim com um estrondo. O chão tremeu. Do teto caía palha seca e o som de enxadas voltava, mais perto. O coral das vozes começou de novo. Olhei para a cruz. O corpo de pano agora se mexia, lentamente. Os dedos se abriram. O rosto costurado se ergueu. Era o meu. A boca de linha se moveu e falou com a minha própria voz. A colheita é boa, Lucas. A colheita precisa de você. Corri até o altar, mas o chão cedeu. Caí, não em terra, mas em palha viva. Um mar de rostos costurados me engoliu. Todos se moviam em silêncio, como se respirassem embaixo do solo. As vozes ecoavam, repetindo em uníssono: o que a terra come, a terra guarda. O que a terra guarda, floresce. A câmera pendurada no meu pescoço ainda gravava. A última imagem que ela registrou foi a lua surgindo atrás da janela da igreja, refletida em dezenas de olhos, costurados. E no áudio, um som final, baixo e nítido, uma respiração. A minha, vindo do lado de fora. Relatório de campo Lucas Menezes, Santa Amália, outubro. O silêncio voltou. Alguns dizem que Santa Amália não existe mais no mapa. Mas toda vez que o vento para em outubro, alguém novo é colhido. A colheita de outubro. Mais uma história real demais para ser apenas lenda. Inscreva-se em Segredos da Madrugada e descubra o que o silêncio da noite tenta esconder.